um egípcio, você quer matar um de nós também? Moisés percebeu que eles haviam descoberto o seu pecado. Ele foge para o deserto. Lá no deserto ele casa-se com uma filha de Jetro e fica por 40 anos lá apacentando as ovelhas do seu sogro. Certo dia ele sobe para o monte e ele está cuidando das ovelhas. De repente ele olha uma sarça, começa a arder e pega fogo. E no meio da sarça ele ouve uma voz dizendo: Moisés, Moisés, eis que eu tenho ouvido a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho te chamado para que você o liberte, tire-o, arranque-os de lá. Moisés ouve a voz do Senhor, dá um monte de desculpa ali, que poderíamos falar a noite toda sobre elas. Deus rejeita todas as suas desculpas, e o Moisés aceita o chamado do Senhor, vai conversar com seu sogro Jetro, seu sogro o libera, e ele vai com a sua filha para o Egito. Chega no Egito com uma mão forte e poderosa. Deus liberta o povo de Israel depois das 10 pragas que envia contra os egípcios lá no Egito. O povo de Israel sai, e a partir desse momento, nenhuma nação, nenhum povo experimentou mais a presença de Deus do que a nação de Israel. A Bíblia diz que se coloca uma nuvem sobre a nação de Israel de dia e de noite. Sobre eles estava uma nuvem durante o dia para proteger eles do calor, durante a noite para aquecer eles, e eles vão em busca da terra em que Deus havia prometido para eles. Quando eles chegam na beira do mar, eles se deparam na frente o mar, à esquerda uma montanha, ao outro lado um monte e muitas pedras. De repente Moisés vai orar ao Senhor. Deus falou: não, Moisés, não é tempo de orar, é tempo de agir e caminhar e de marchar. Toque nas águas. Moisés toca nas águas, o mar se abre. Quando o mar se abre, Israel começa a passar o mar a seco, e o povo vai glorificando ao Senhor. E quando eles chegam do outro lado, Miriam pega um tamborim e começa a glorificar ao Senhor e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O mar se fecha e os egípcios morrem. Agora eles estão no deserto. Para chegar à terra prometida era um percurso tranquilo, simples, fácil de chegar. Mas eles desobedecem, não honram a Deus e começam a andar em volta. Mas tudo o que eles precisavam no deserto, Deus supria para eles. Estavam com fome, Deus fazia com que maná caísse do céu para alimentar e saciar a fome deles. Eles tinham sede, a água saía da rocha, eles bebiam daquela água e saciavam a sua sede. Estavam cansados de comer o maná. A Bíblia diz que Deus enviava codornizes para eles, de maneira que eles saciavam a sua sede de comer, fome comendo carne. A Bíblia diz que as crianças, conforme elas cresciam, as suas roupas cresciam juntos com eles. Os sapatos e as roupas dos velhos não envelheciam. No deserto, Deus estava guardando eles e protegendo eles de todo. Quando eles entram na terra prometida, a única coisa que eles precisavam fazer era adorar a Deus, servir ao Senhor, glorificar a Deus. Estavam em uma terra que manava leite e mel. Mas a Bíblia diz que quando eles entram na terra, eles começam a se apostatar da fé, virar as costas para Deus. E nesse tempo, a Bíblia diz que Deus enviava os inimigos para pelejar contra a nação de Israel. Quando os inimigos vinham sobre eles, contra eles, a Bíblia diz então que eles clamavam ao Senhor. Deus levantava um juiz sobre eles. Esse juiz julgava a nação de Israel, trazia eles de volta para Deus. E aí a Bíblia diz que nesse tempo em que trazia o povo de volta para Deus, o povo servia a Deus por um tempo, depois pecava, caía de novo, e assim sucessivamente. Deus sempre levantava um juiz para julgar o povo, até que chegou no último juiz em Israel, que foi Samuel. Quando Samuel passou a julgar em Israel, a Bíblia diz que o povo chega diante dele e fala assim: olha, nós não queremos mais um Deus a qual nós não podemos tocar, um líder ao qual nós não temos ele presente no nosso meio. Nós queremos um líder, um homem para que governe sobre nós. Samuel, triste, vai orar a Deus e
Ó Deus, o povo não quer que eu julgue mais sobre eles. Eles querem um homem que reine no meu lugar sobre eles. Eles estão me rejeitando. Deus fala para Samuel: não, Samuel, o povo não está rejeitando a você. Na verdade, o povo está rejeitando a mim. Eles não querem mais que eu governe sobre eles. Dê a eles um rei que governe sobre eles. Samuel vai e unge a Saul como rei de Israel. Saul reina no período de 40 anos sobre a nação de Israel. Faz o que era mal aos olhos do Senhor. Deus o rejeita e manda Samuel ungir a Davi como rei de Israel. Davi reina no período de 40 anos sobre a nação de Israel. E quando Davi está reinando em Israel, o maior desejo que ele tinha era de construir um templo, um lugar onde o povo pudesse se reunir para louvar e adorar ao Senhor. Deus falou para Davi: não, Davi, você não vai construir um templo, porém o seu filho Salomão, quando passar a reinar em seu lugar, esse sim vai edificar um templo para que o povo possa me servir e me adorar. Passa o reinado de Davi de 40 anos, Salomão passa a reinar em Israel. Quando Salomão reina em Israel, a Bíblia diz que eles constroem um templo, cumprindo a promessa que Deus havia feito a Abraão. E a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, que ao terminar, concluir o templo, eles trazem a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus para dentro do templo. E conforme a Arca da Aliança, a presença de Deus ia entrando no templo, a Bíblia diz que o povo ia se prostrando diante do Senhor. Os sacerdotes que iam ministrar, eles não conseguiam permanecer de pé por causa da glória do Senhor que havia enchido o templo. A presença de Deus estava ali. A glória de Deus estava no meio deles. Eles não precisavam de mais nada. Tudo que eles precisavam estava ali. Mas a Bíblia diz que Salomão, por causa do desejo de poder, por causa do desejo de conquistar o mundo e as outras nações, subjugar os outros povos, ele casa-se com 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Essas 300 concubinas eram filhas de reis, a qual ele casou-se com elas e fez aliança com eles. Só que nessas alianças que Salomão fez com eles, ele começou a trazer os deuses estranhos para dentro do templo, para dentro da casa do Senhor. Nisso, Deus levanta um profeta para profetizar contra Salomão e dizer que o seu reino seria dividido. Israel não seria mais uma nação, seria dividido em 2 povos, no reino norte e o reino sul. No reino norte ficariam as 10 tribos de Israel, no reino sul as 2 tribos de Judá. No reino norte, Roboão passou a reinar. No reino sul, Jeroboão passou a reinar. No reino norte teve 19 reis. Todos os reis transgrediram as leis do Senhor, pecaram contra Deus, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. No reino sul teve 20 reis, dentre eles 12 reis maus e 8 reis bons. Dentre esses reis havia um rei por nome de Zedequias. Grave esse nome. Quando Zedequias passou a reinar, a Bíblia diz que ele profanou o templo do Senhor. E ele profanou tanto o templo do Senhor, que a Bíblia vai nos revelar em Ezequiel, no capítulo de número 10 e capítulo de número 8, que a Bíblia diz que Deus pega Ezequiel pelo cabelo, tira ele da terra ao céu e levanta ele e leva ele para dentro do templo. Quando Ezequiel entra dentro do templo, bem baixinho, a Bíblia diz que os anciões, os homens mais velhos, que eram aqueles que deveriam segurar e preservar a glória de Deus dentro do templo, eles fizeram um lugar secreto dentro do templo. E nesse lugar secreto eles pintaram e desenharam todos os tipos de deuses, quadrúpedes, répteis, animais a qual Deus sempre abominou. E esses homens mais velhos se prostravam diante deles, e todos esses deuses ele adorava. Os homens dentro do templo, inclusive o sacerdote,
Fizeram uma imagem, a imagem dos ciúmes, e colocaram dentro do templo para provocar ciúmes em Deus, e adoravam a esse Deus. As mulheres que não poderiam adorar a Deus dentro do templo ficavam pelo lado de fora do templo. Lá do lado de fora do templo, elas começaram a adorar um Deus por nome de Tamuz, que era o Deus da fertilidade, a qual elas acreditavam que era através dele que era gerado a criança dentro do ventre dela. Então os anciões estão no lugar secreto, os homens dentro do templo adorando a imagem dos ciúmes, e as mulheres lá fora. De repente a Bíblia diz que Deus pega Ezequiel e leva ele para a praça central da cidade, a Praça das Águas. Quando Ezequiel está na Praça das Águas, a Bíblia diz que os anciões, os homens, as mulheres saem do templo e vão para lá, para a Praça das Águas, e se prostram e levantam a cabeça para cima e começam a adorar o Deus Sol, a dizer que o Deus verdadeiro agora não era o Deus de Israel, mas era o Deus Sol. Nesse tempo a Bíblia diz que Ezequiel, capítulo de número 10, Deus traz Ezequiel para dentro do templo de novo, e a Bíblia diz que no altar, no Santo do Santo, que era onde somente os sacerdotes estavam, que estava a arca, a presença de Deus, a Bíblia diz que a glória do Senhor sai de cima do altar e vai para o templo procurando alguém para repousar sobre eles. E quando olha para dentro do templo, não encontra sequer um para que a glória repousasse sobre eles e eles segurassem a presença de Deus dentro da casa do Senhor. A glória de Deus sai do templo e vai para fora do templo e não encontra sequer um porteiro para a glória de Deus repousar sobre eles. Deus manda uma carruagem de fogo do céu. Essa carruagem de fogo vem do céu, a glória de Deus repousa sobre ela, sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras. Quando a glória de Deus e a presença de Deus sai de dentro do templo, Deus levanta o profeta Isaías para profetizar e revelar a situação de um povo que estava vivendo sem a presença de Deus. Aí Isaías vai dizer exatamente isso: esse povo está inflamado pelo pecado. O pecado dominou eles, da planta do pé até o alto da cabeça. Eles estão tomados pela enfermidade, pela maldição do pecado. Amós vai para dentro do templo e vê o povo dentro do templo adorando a Deus, e ele diz: esse culto é um culto sem vida. Eles me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe da minha presença. Oséias vai dizer: esse povo sem a minha presença vive uma instabilidade espiritual. Um dia eles estão adorando a Deus, outro dia eles estão adorando a Baal, um dia eles estão servindo ao Senhor, outro dia eles estão adorando ao Deus Belzebu. Eles não sabem a quem eles adoram, a quem eles servem. Miqueias vai dizer: esse povo está cansado de mim, esse povo está enfadado na minha presença, eles não suportam permanecer na minha casa. O maior desejo deles é não estar na minha presença. Eles vão para a minha presença por causa de um protocolo que eles têm que cumprir. Eles sobem para adorar a Deus nas festas apenas para um ritual. E aí a Bíblia diz que Jeremias chora ao ver esta situação. E ao chorar, ao ver esta situação, a Bíblia diz que o profeta Jeremias chama Zedequias e diz para ele: Zedequias, você transgrediu as leis do Senhor, você pecou, você levou o povo a pecar. O juízo de Deus virá sobre a vida de vocês. Sabe o que Zedequias fez? Pegou a Jeremias e colocou dentro do calabouço, colocou ele preso. Jeremias estava preso, mas a palavra de Deus estava livre. Jeremias estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Jeremias estava na cadeia, mas a palavra de Deus é livre. E ele profetiza, ele diz: Zedequias, vocês serão levados para o cativeiro babilônico, para trabalhar como escravo por 70 anos. A Bíblia diz que Zedequias riu
e disse: Deus jamais nos levará para a Babilônia. Aí Jeremias rebate, fazendo-lhe uma pergunta, que foi o texto que nós lemos: Zedequias,